Quando recebi o convite do pastor Davi Barroso para estar com vocês neste sábado, ele me pediu que falasse algo relacionado à missão da igreja. E então me veio à mente um estudo que eu preparei, não é um sermão, é um estudo, exatamente a partir do livro de Atos. Ao preparar a lição do livro de Atos, vários importantes temas ou tópicos me vieram à mente. E um destes eu gostaria de compartilhar com vocês neste momento. Eu intitulei este tema como aguardar a volta de Jesus. Não se preocupem, é o mesmo que eu anunciei que tem que ver com a missão da igreja, tá bem? Eu não estou mudando o tema. E eu vou precisar da atenção de vocês. Vamos ver se o controle aqui funciona. Ele não está. Ok, começou a funcionar. Eu vou precisar da atenção de vocês. Pode ser que haja, em algum momento, algum raciocínio um pouco mais confuso. Eu vou me esforçar para explicar dentro do pouco tempo que me resta. A segunda vinda de Jesus. Todos nós sabemos, Jesus a anunciou várias vezes como estando próxima, como sendo iminente. Eu não precisaria recapitular os textos com vocês, vários textos vocês conhecem, aparecem ali nos evangelhos. Não só Jesus disse que voltaria em breve, como também os apóstolos, ou a igreja apostólica, sempre esperou pelo breve retorno de Jesus. Só que nós estamos hoje 2000 anos mais tarde e Jesus ainda não veio. Com relação à missão da igreja, também sabemos que a missão da igreja, a missão que Jesus deixou aos discípulos, deveria ter um alcance mundial. Ele disse que aos apóstolos, que assim que eles recebessem o Espírito, deveriam ser suas testemunhas, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria e indo até os confins da terra. Ora, para que a igreja possa chegar até os confins da terra, um elemento fundamental aqui, o que é? Tempo. A missão da igreja requer tempo, demanda tempo, exige tempo. Portanto, nós estamos diante de duas coisas aparentemente conflitantes. Jesus vai voltar em breve, mas ao mesmo tempo nós precisamos de tempo para levar este evangelho a todo o mundo. E é sobre estes dois pontos, ou este aparente conflito, esta aparente contradição, que eu quero lhes falar nesta manhã. Qual é a relação que existe entre estes dois conceitos, o de que Jesus vai voltar em breve e o conceito da missão da igreja? Afinal de contas, Jesus vai voltar logo? Ou é a igreja que tem que concluir sua missão? O que é? Como eu disse, 2000 anos já se passaram, Jesus não voltou, e a igreja está muito longe de concluir sua missão. Muito longe de concluir sua missão. Vamos falar um pouco sobre o encontro de Jesus e os discípulos logo após a sua ressurreição. Em Atos capítulo 1, versículo 6, logo depois da ressurreição, os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Quando nós estudamos o contexto, nós vamos entender que os discípulos que haviam ficado
chocados, profundamente desapontados com a morte de Jesus, tiveram suas esperanças reanimadas com a ressurreição, reavivadas com a ressurreição. E foi exatamente por causa disto que eles então perguntam: Senhor, será este o momento que tu haverás de restaurar o reino a Israel? Ocorre que os discípulos estavam confusos quanto à identidade do reino. Nós já estudamos na lição, e eu não precisaria me demorar muito aqui. O reino de Deus, irmãos, em frases ou em poucas palavras, o reino de Deus é o domínio de Deus no universo. Este é o seu reino. Não há nada de extraordinário no conceito reino de Deus. O reino de Deus é o governo universal de Deus. Este é o reino de Deus. É o domínio de Deus no universo, seu governo universal. E a Bíblia apresenta várias vezes este conceito de que o Senhor reina, de que toda a criação está sob o seu controle, sob o seu governo. Jesus Cristo também pregou a vinda do reino. Como pode o reino de Deus ser o reino universal, o domínio, o governo universal, e Jesus pregar a vinda do reino? Acontece que este governo universal de Deus foi manchado por conta da entrada do pecado. A soberania de Deus foi posta em xeque por causa da entrada do pecado. E Jesus veio com a missão de restaurar o governo de Deus, de restaurar o reino de Deus. E foi por isso que Jesus, ao introduzir sua missão, disse: o reino de Deus chegou. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou, porque Jesus veio restaurar este governo universal de Deus. Acontece que os discípulos estavam confusos, eles estavam pensando no reino de Deus como sendo o reino de Israel. Eles misturaram as duas coisas. Deus escolheu Israel para ser o seu povo particular. Logo em seguida, eles pediram um rei. Deus deveria ser o rei. E Deus não gostou que Israel pediu um rei, porque a noção de um rei na terra poderia ofuscar o conceito de que Deus era o rei deles. Deus é o rei universal. Então, quando a monarquia foi instituída em Israel, este governo universal de Deus já começou a ser um pouco contradito, por assim dizer. Mas foi exatamente quando Israel foi enviado para o cativeiro babilônico. O povo de Israel foi prisioneiro na Babilônia durante quase 100 anos. E então, ao voltarem do exílio, mais do que nunca, eles começaram a almejar por um libertador político-militar. Eu estou andando muito rápido aqui, mas é importante que você acompanhe o raciocínio. Quando Israel foi levado para o cativeiro babilônico, eles perderam a sua independência, a sua autonomia. E nunca mais Israel foi uma nação livre, a não ser por uns poucos anos no 2º século antes de Cristo. Eles foram levados para o cativeiro babilônico no 6º século antes de Cristo. Por uns poucos anos, cerca de 80 anos, período de vida de muitos de nós, apenas Israel teve independência política depois do exílio babilônico. Nunca mais. Sempre Israel esteve nas mãos de nações opressoras, os babilônios, os persas, os gregos e finalmente os romanos.
entre os gregos e os romanos houve aqueles 80 anos de independência. E foi exatamente por causa desta dominação estrangeira, desta opressão estrangeira, que o povo de Israel começou a ter conceitos equivocados acerca do Messias. Eles começaram a ver o Messias como alguém, não que viria para libertá-los do pecado, mas para libertá-los da escravidão, do jugo estrangeiro, do jugo opressor, porque século após século eles estavam sob opressão estrangeira. E então o Messias para eles seria um libertador político. E o reino que o Messias viria para estabelecer não era a restauração do governo universal de Deus, mas era a restauração do trono de Davi. Eles começaram a olhar como se o Messias viesse para restaurar o trono de Davi. E então, quando os discípulos, vamos lá, os discípulos criam que Jesus era o Messias. Se nós olharmos, desde o primeiro momento eles acreditam que Jesus é o Messias. Mas o que é que eles pensavam acerca do Messias? Um libertador político-militar. Eles estavam equivocados quanto à identidade do Messias, quanto àquilo que o Messias realmente faria. E eles esperavam pelo reino, como todo e qualquer judeu. Mas que reino era esse? Um reino terrestre, o reino de Davi, que seria restaurado, e Israel novamente exaltado como uma poderosa nação, como fora nos dias de Davi. Inclusive, os discípulos ficavam discutindo entre si para ver quem se no reino de Deus. Lembram-se disso? Quem se assentaria à direita, quem se assentaria à sua esquerda. Que reino? O reino de Israel, o trono de Davi. Eles estavam preocupados com um reino terrestre e não com o reino universal de Deus que Jesus veio restaurar na cruz. Foi por isso que Jesus mesmo evitou o termo Messias. Era um termo carregado, desvirtuado. Em inglês existe a expressão, a loaded term. Era um termo repleto de conceitos equivocados. Jesus nunca aplicou o termo Messias para si mesmo. A não ser em 3 ocasiões, apenas 3. Jesus fez isto. É para lá que eu tenho que apontar. Jesus fez isso para a mulher samaritana, que não era uma judia. Não era uma judia. Os samaritanos tinham um conceito messiânico melhor do que o conceito judeu. Jesus usou a expressão para os discípulos, quando Pedro falou, tu és o Cristo, Cristo é Messias em grego, o Filho do Deus vivo. Jesus elogiou, falou muito bem. Mas isso foi 6 meses antes da sua morte. 6 meses. Jesus esperou 3 anos para reconhecer sua messianidade diante dos discípulos. E a terceira vez que Jesus usou a expressão Messias foi no dia da sua morte, perante o Sinédrio. Jesus nunca utilizou publicamente o termo Messias por causa dos falsos conceitos que os judeus haviam anexado a este termo. Em vez disso, ele falou muito da sua morte. Ele falou muito que morreria. Mas os discípulos estavam tão focados na ideia de que ele era o Messias davídico, o Messias político-militar, que eles não entendiam quando Jesus lhes falava da sua morte. Absolutamente nada. Jesus falava que o reino dele não era deste mundo. Ele falou isso várias vezes. Falou a Pilatos, meu reino não é deste mundo. A Bíblia fala, é o governo universal de Deus. Mas os discípulos estavam focados no reino de Israel e não estavam prontos para a morte de Jesus. De maneira que quando ele morreu, o desapontamento dos discípulos não poderia ter sido maior. Lembram-se daqueles 2 discípulos a caminho de Emaús?
No domingo da ressurreição, cabisbaixos, desapontados, frustrados, o próprio Jesus agora já ressuscitado os alcança. Por que vocês estão assim, tão tristes? Você não sabe, é um visitante. Nós esperávamos que ele fosse o Messias, o Redentor de Israel. Morreu. Eles estavam pensando num reino terrestre. O desapontamento deles não poderia ter sido maior. Mas quando Jesus ressuscita, o que acontece com as esperanças deles? Ressuscitam novamente, ou ressuscitam com Jesus. E então vem a pergunta de Atos 1:6. Senhor, vai ser agora então que tu haverás de restaurar o reino a Israel? Vai ser neste momento. Vocês se lembram da resposta de Jesus? Atos 1, 7 e 8. Vocês se lembram da resposta? Jesus falou no versículo 7, que o tempo pertence a Deus. Jesus não disse nem sim, nem não. Irmãos, isso aqui é importante. Quando os discípulos perguntaram, Senhor, vai ser agora? Jesus não disse nem sim, nem não. Ele apenas disse, o tempo pertence a Deus. Atos capítulo 1, versículo 7. Ele deixou a questão em aberto. E no versículo seguinte, ele falou da missão da igreja, da missão dos apóstolos. Mas vocês vão receber o Espírito e vão ser minhas testemunhas. Começando por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muito bem. Ao deixar a questão do tempo em aberto, era como se Jesus estivesse reafirmando aquela brevidade pressuposta pelos discípulos. Vocês estão me entendendo? Os discípulos esperavam a restauração do reino de Israel naquele momento. Senhor, vai ser agora? Jesus deixou em aberto. Nós costumamos dizer que quem cala, consente. Ao se calar, ao não dizer nem que sim, nem que não, Jesus estava reforçando o sim. Vai ser agora. E então, esta foi uma reafirmação implícita do breve retorno de Jesus. Mas havia aquelas duas condições do versículo 8. Eles haveriam de receber o Espírito e ser suas testemunhas em todo o mundo. E em seguida, Jesus foi aos céus e 2 anjos vieram. E o que os anjos disseram? Ele vai voltar. Do mesmo jeito como vocês viram, ele vai voltar. O que a promessa dos anjos reforçou na mente dos discípulos? Que o reino, a restauração do reino seria breve. Que Jesus voltaria em breve para restaurar o seu reino. Os discípulos estavam preocupados com o agora. Vai ser agora? Jesus deixa a questão em aberto. Ao deixar em aberto, ele reforça o sim. Ele reforça a expectativa de que seria breve. E os 2 anjos vêm e só aumentam esta expectativa. E os discípulos ficam então tomados de grande júbilo, porque eles acreditavam que realmente Jesus viria logo em seguida. Poucos dias depois, 10 dias depois, ocorre o Pentecostes. 10 dias depois da ascensão ocorre o Pentecostes. E o que acontece no Pentecostes? Vocês se lembram das 2 condições de Atos 1:8? Senhor, vai ser agora, o tempo pertence a Deus. Vocês vão para Jerusalém e aguardem o quê? O recebimento do Espírito, e então vocês vão ser minhas testemunhas. Onde? No mundo todo. Vejam o que aconteceu. 10 dias depois, o Espírito veio. Pentecostes, 10 dias depois. E no Pentecostes, os discípulos pregaram ao mundo todo. E aqui nós temos um capítulo muito interessante da Igreja Apostólica. No Pentecostes, os discípulos acharam que sua missão mundial estava cumprida, estava terminada. No Pentecostes. Ali, eles acharam que a sua missão estava cumprida. No Antigo Testamento, não é Israel que vai até as nações. No Antigo Testamento, são as nações que vêm para Israel.
Deus abençoa Israel, exalta Israel, e as nações são atraídas pelas bênçãos de Deus para Israel. E elas procuram o conhecimento de Deus em Israel. A rainha de Sabá vem lá da Etiópia para conhecer Salomão. Aquela embaixada da Babilônia vem desde a Babilônia falar com o rei Ezequias. É o padrão do Antigo Testamento. As nações vêm. E o que aconteceu no dia de Pentecostes? As nações vieram. Atos capítulo 2, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. E nos versículos 9 a 11 nós temos a lista. São cretenses, de judeus de Cirene, de Alexandria, de Roma, do Ponto, de todos os lugares do mundo estavam ali no dia de Pentecostes. Alguém pode dizer, mas eles eram judeus? Não eram gentios? Mas na cabeça de um gentio, salvação só estava disponível para quem? Na cabeça de um judeu, salvação só estava disponível para quem? Para judeus. Então, quando Jesus disse, vocês vão pregar a todo mundo, para eles deveriam pregar a todo judeu ao redor do mundo. E nos dias de Jesus, havia de 8 a 10 milhões de judeus no mundo, 60% deles moravam no exterior. Havia mais judeus fora do que dentro da Judéia. E o judeu acreditava que salvação estava disponível só para eles, só. Então, quando Jesus disse pregar a todo mundo, a primeira coisa que eles entenderam foi pregar a todo judeu ao redor do mundo. E no dia de Pentecostes, eles pregaram para quem? Judeus de todo o mundo. Nós encontramos esse conceito em diversos lugares da Bíblia. Ali, então, temos que entender esse conceito de que salvação só ocorre para quem já é membro do concerto abraâmico, ou seja, para quem é judeu. Notem algumas evidências disso, o que eu estou lhes dizendo. O que é que faltava então? O Espírito já viera e eles já haviam pregado a todo mundo. O que é que faltava? A volta de Jesus. Vocês estão me entendendo? Mas alguém pode falar, mas essa reconstrução aí está muito estranha. Irmãos, o pior é que foi isso mesmo. Os apóstolos imaginaram que com o Pentecostes a sua missão mundial estava terminada. E só faltava, portanto, Jesus voltar. Eu vou lhes dar 4 evidências de que eles achavam que sua missão já estava concluída. A primeira delas, o sermão de Pedro. Ao pregar no dia de Pentecostes, a profecia de Joel diz, depois daqueles dias, e sabem como é que Pedro cita a profecia? Ele diz, nos últimos dias. Então ele aplica a profecia de Joel, que era para o futuro, e ele lê a profecia como se ela fosse para os últimos dias. Ou seja, os últimos dias chegaram. É o que Pedro está dizendo no seu sermão. Só faltava então o dia do Senhor depois daquele episódio. Uma outra evidência é o desprendimento dos bens materiais. O que a igreja fez logo depois do Pentecostes? Vendeu tudo o que tinha, trouxe para um caixa comum e começou a viver daquilo. Foi um ato nobre, um ato produzido pela fé e profunda piedade, mas foi a coisa certa na hora errada. É o que a igreja deve fazer por volta de Jesus, quando os bens materiais não terão mais nenhum valor para nós, certo? Mas naquele momento representou um retrocesso, porque a igreja tinha uma missão mundial, e eles abriram mão dos seus recursos, abriram mão das suas fontes de renda. Naquele momento, aquele ato não foi a coisa certa. Jesus ensinara sobre a avareza, Jesus ensinara sobre confiança na providência divina, mas os discípulos
ao fazerem aquilo, Jesus nunca disse que a igreja deveria viver daquele modo. Nunca disse. Outra evidência foi de que eles permaneceram em Jerusalém. Irmãos, prestem atenção. Jesus disse: vocês vão receber o Espírito e vão ser minhas testemunhas aonde? No mundo todo. Mas os discípulos não saem de Jerusalém. Nenhum deles sai de Jerusalém. No livro de Atos inteiro, nenhum discípulo sai de Jerusalém. Quando muito, sai Pedro para visitar ali a região costeira. Cerca de 70, 80 quilômetros de Jerusalém. Eles permanecem em Jerusalém, porque o Antigo Testamento fala que o desfecho final, quando o Messias viesse, seria em Jerusalém. Portanto, eles ficam ali aguardando o retorno de Jesus. Outra evidência de que eles criam na volta imediata de Jesus é que eles passaram a celebrar a Páscoa com que frequência? Todos os dias. A Páscoa é a Santa Ceia. A Santa Ceia viera em substituição à Páscoa, que era celebrada com que frequência? Uma vez ao ano. Mas os discípulos passaram a celebrar a Santa Ceia diariamente. Por quê? Porque Jesus ligou a Santa Ceia à sua volta. Não comereis mais deste pão até aquele dia. Então a Santa Ceia passou a ser um sinal da volta de Jesus. E ela aponta para a cruz e ao mesmo tempo aponta para o banquete messiânico que viria no futuro. E a igreja começou então a celebrar a Santa Ceia diariamente, na esperança de que Jesus em breve fosse voltar. Mas nem tudo aquilo foi uma bênção para a igreja. Nem tudo foi uma bênção. Nós costumamos olhar para a igreja apostólica como se tudo fosse mil maravilhas. Um período de uma igreja pura, perfeita, imaculada, uma harmonia, uma fé perfeitas. Longe disso, irmãos. Nunca existiu tal coisa como uma igreja perfeita e nunca vai existir do lado de cada eternidade. Nunca existiu e nunca vai existir. O povo de Deus sempre foi imperfeito, sempre teve suas deficiências, suas limitações. A igreja imperfeita, débil, precisando ser corrigida, advertida, é o que diz a Sion White. Assim é a igreja de Deus, sempre foi assim. Mas ela complementa dizendo, é o único objeto na terra a quem Deus confere sua suprema consideração. Deus não exige que sejamos perfeitos para que Ele nos ame, para que Ele nos considere bem. Ele sabe como nós somos e Ele nos considera mesmo assim. A igreja de Deus nunca foi perfeita. O período apostólico não foi um período perfeito. Na lição de hoje mesmo vimos os conflitos de que Paulo enfrentava dentro da igreja. Como que a igreja de Jerusalém tinha problemas com o apóstolo Paulo. A igreja de Jerusalém tinha problemas com o evangelismo mundial. Eles acreditavam que os gentios estavam excluídos do plano da salvação. Uma série de dificuldades, salvação pelas obras, a circuncisão, pela guarda da lei e assim por diante. Bom, como resultado da comunhão dos bens, houve alguns aspectos positivos, pobres puderam ser ajudados, mas logo em seguida, aquela unidade da igreja foi quebrada. O episódio de Ananias e Safira. A igreja também ficou pobre. A igreja de Jerusalém empobreceu por conta daquela comunhão de bens. E a igreja de Jerusalém deveria patrocinar o evangelismo mundial, não teve dinheiro para fazê-lo. Não teve condições, porque ela abriu mão de tudo que tinha. E ela passou a depender da generosidade das igrejas gentílicas. E é por isso que Paulo, então, na sua terceira viagem, faz uma coleta entre as igrejas gentílicas para trazer a igreja de Jerusalém. Por ocasião do concílio de Jerusalém, eles dizem para Paulo e Barnabé, por favor, lembre-se dos pobres da Judéia. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Lembre-se dos pobres da Judéia. A igreja empobreceu. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que aquela comunhão de bens não durou muito. Durou pouco tempo. Não durou muito. E nunca foi, como eu já disse, nunca foi ensinada por Jesus e
à exceção da benevolência cristã, não é ensinada por nenhuma das cartas do Novo Testamento. Por que eu estou enfatizando um pouco isso? Porque há muitas pessoas que ainda acham que aquele é o modelo a ser seguido. Muitos cristãos, até adventistas, acham que aquele é o modelo a ser seguido. Vender tudo, ir, quem sabe, para o meio do mato, para uma fazenda, e viver lá uma espécie de uma santa comunidade esperando a volta de Jesus. Aqui nos Estados Unidos existem várias dessas. Pessoas que saem da realidade. Por quê? Querem imitar a igreja apostólica. Mas aquilo não foi uma bênção para a igreja apostólica. E não chegou o momento ainda de nós abandonarmos as cidades. Não chegou esse momento ainda. Então, precisamos ter cuidado em relação a isso. No Brasil, uma vez, um moço desses me mandou um e-mail dizendo que desde o final do século XIX já deveríamos ter abandonado as grandes cidades e ido para o mato esperar a volta de Jesus. Eu falei, mas fazer o que lá? Estocar alimento para perseguição. Eu falei, muito bem, e o que você está fazendo aqui ainda? Não, eu já comprei uma fazenda. Então, boa sorte. Good luck. E ele está na fazenda hoje. Imagine, estocando alimento desde o século XIX para perseguição. Vamos adiante. O controle aqui. Ali em Tessalônica, vocês se lembram daquele episódio? Houve alguns irmãos de Tessalônica que acreditavam que Jesus estaria voltando naqueles dias, e o que eles fizeram? Pararam de trabalhar. Em Tessalônica, está lá, 2 Tessalonicenses. Eles deixaram o seu trabalho, por quê? Porque Jesus estava voltando. E aí Paulo foi duro, falou, irmãos, nada disso. Quem não quiser trabalhar, que não coma. Aí ele falou, Jesus vai voltar logo, mas não é tão logo assim. Primeiro precisa o homem da apostasia se revelar e assim por diante. Então, Paulo foi duro contra uma tentativa na igreja de Tessalônica de repetir aquela experiência da igreja primitiva. E também nós temos que entender que aquela experiência de vender tudo e ter um caixa comum não se harmonizava com uma missão mundial a ser cumprida. Naquele tempo, eu disse que isto é a coisa certa pouco antes da volta de Jesus, mas naquele momento representou um retrocesso para a igreja. Irmãos, com relação à segunda vinda, os apóstolos ficaram em Jerusalém. É verdade que eles não ficaram ociosos, ficaram testemunhando de Jesus, mas eles não saíram de Jerusalém, como eu já lhes falei. O máximo que eles fazem é ir para a região costeira, Pedro, mas apenas para checar o que outros já haviam feito, ou cuidar daqueles que já haviam alcançados. A igreja apostólica não sai de Jerusalém no livro de Atos inteiro. Os apóstolos não saem. Deus tem que levantar uma perseguição, Saulo, para que a igreja saia e comece a cumprir a sua missão mundial. Não foram os 12, foi Paulo que fez isto. O episódio de Cornélio mostra como foi difícil para a igreja entender que ela precisava pregar ao mundo todo. Muito bem, irmãos. Então chegamos a este ponto agora. Se a missão da igreja requer tempo, como explicar a promessa bíblica de que Jesus vai voltar em breve? Nós estamos diante de um problema, e nós temos que saber lidar com este problema. Como explicar a brevidade? Em primeiro lugar, Jesus prometeu que voltaria em breve. Segundo lugar, os apóstolos repetiram esta promessa em seus escritos inspirados. Mas 2000 anos já se passaram e Jesus ainda não voltou. Como entender isto? 3 fatores precisam ser considerados, e só esses 3 fatores já daria um sermão. Primeiro fator, a nova era da salvação inaugurada por Jesus. Quando Jesus veio, ele inaugurou
uma nova era da salvação. O seu ministério era uma revelação do reino. Quando Jesus falava, o reino de Deus chegou, ele estava revelando como era o seu reino. A sua morte vindica o seu reino. Deus readquiriu o direito de estabelecer o seu reino, o seu governo mundial, no momento em que Jesus morreu na cruz. Satanás usurpou este reino, o reino desta terra. Mas Jesus, se aproximando da cruz, ele diz: chegou a hora de ser julgado o príncipe deste mundo. Na cruz, Jesus readquire o direito. Toda autoridade me foi dada, ele diz. E a ressurreição foi o selo da aprovação divina sobre a vitória de Jesus. Em outras palavras, o reino de Deus, ou a volta de Jesus, está garantida. A morte de Jesus garante que o reino de Deus será um dia finalmente restaurado, que Jesus virá para restaurar o seu reino. Segundo fator, tem que ver com a brevidade e a incerteza da vida humana. Eu não precisaria me demorar neste ponto. Os dias da nossa vida, disse Moisés, sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Assim é nossa vida. Nossa vida é breve, incerta e o tempo não volta mais. O tempo é irrevocável. Ele não volta mais. A vida é breve, então nós falamos assim, 2000 anos já estamos esperando. Não, nós vivemos no máximo 70, 80, 90 anos, e muitos nem chegam a esta idade. Muitos não chegam por causa da incerteza da vida humana. Quantos de nós não teve amigos ou parentes que saíram de casa com vida e à noite estavam sendo velados? Quantos de nós já não experimentaram isto? A vida é incerta. A vida é breve e é incerta. E o tempo não volta mais. Então a promessa bíblica de que Jesus em breve vai voltar, ela não deve necessariamente ser medida em anos. Ela deve ser medida pela brevidade e a incerteza da vida humana. Vocês estão me entendendo? É para o nosso bem que Jesus disse que ele iria voltar em breve. Tem que ver com a brevidade e a incerteza da vida humana. O passado se foi. O futuro pode nunca vir para nós. É por isso que nós não teremos nenhuma oportunidade futura. O tempo é irrevogável. A ênfase bíblica está no hoje. Hoje. Devemos estar prontos hoje e não postergar, deixar para o amanhã. E também o terceiro fator tem que ver com o tempo da perspectiva de Deus. Pedro disse, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para nós, 2000 anos podem parecer demais, não para Deus. Mas 2000 anos para nós é um raciocínio equivocado, porque nós não temos 2000 anos. Nossa vida é curta e é incerta. Então nós não podemos raciocinar em torno de 2000 anos. Conheci uma pessoa muito íntima, muito querida, que uma vez, conversando com minha avó perguntou se eu ainda pregava sobre a breve volta de Jesus. Minha avó faleceu em 2004. O maior sonho da vida dela era se encontrar pessoalmente com Jesus. Na sala estava uma outra pessoa. E eu falei, claro, vó, que eu estou pregando que Jesus vai voltar em breve. Eu acho que ela já começava a sentir que o seu sonho não se cumpriria, não se tornaria uma realidade. E essa pessoa que estava conosco na sala perguntou, eu estou cansado de ouvir isso. Minha vida inteira ouvi isto. Irmãos, nós temos que ter cuidado e temos que entender que boa parte desta ênfase na brevidade tem que ver com a incerteza da vida humana. Eu já vou dizer um pouco mais sobre isto.
Deus não experimenta o tempo da mesma forma que nós. Para Deus, 1000 anos não é demais. Um dia não é pouco demais. Deus experimenta o tempo de forma diferente. E não sei se é correto, portanto, nós falarmos em demora ou em tardança da volta de Jesus. Por outro lado, como entender a missão da igreja à luz da breve volta de Jesus? Também 3 considerações. Primeira, a missão da igreja é parte da história da redenção. Eu gostaria de ter mais tempo para falar isso aqui. Deus conquistou o direito de reclamar a humanidade de volta para si, na cruz. Deus conquistou o direito, a humanidade havia sido usurpada dele. Quando Jesus morreu, ele reconquistou o direito de ter sua criação de volta. E alguém precisa informar o mundo de que eles pertencem a Deus, de que o caminho de volta está aberto. A missão da igreja é parte essencial da história da redenção. É importante para consolidar a derrota de Satanás. Satanás é um ser derrotado, mas a cada nova alma que se converte, é mais uma derrota para ele. É mais uma derrota. Quanto mais conversos, mais evidente a vitória de Deus. A revelação do reino iniciada por Jesus deve continuar. Somos chamados a revelar os poderes do reino. As pessoas têm que olhar para nós e ser capazes de ver as virtudes do reino de Deus em nós. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós pertencemos ao reino de Deus. Elas têm que olhar para nós e ver que nós temos um outro Senhor. E que nós vivemos em harmonia com este Senhor, com este reino. Me lembro da história de uma jovem adventista, universitária, voltou para a sua igreja no período das férias e o pastor perguntou: então, encontrando muita dificuldade na universidade por ser adventista? Não, pastor, ninguém ainda sabe que eu sou adventista. Que tragédia. Não estamos aqui por acaso. Nós precisamos demonstrar as virtudes do reino a que pertencemos, ser testemunhas do reino a que nós pertencemos. E a segunda vinda também não depende do sucesso da missão. Muitas vezes nós pensamos que Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado à última pessoa do mundo. Não, irmãos, não é assim. Não é assim. Deus não avalia, a volta de Jesus não depende necessariamente daquilo que nós fazemos. Vocês estão me entendendo? Depende daquilo que Cristo fez. Deus tem recursos ilimitados para levar o seu evangelho ao mundo. Se nós não falarmos, as pedras vão falar. Então por que eu vou falar? Sabem por quê? Porque é um privilégio participar desta obra de restauração do reino. É um privilégio. Deus não precisa de nós. Agora, faria bem para nós. É um privilégio muito grande poder participar desta obra de restauração do reino. Deus nos deu este privilégio. Quando propriamente compreendido, esse privilégio não conduz senão a um profundo comprometimento pessoal. E o terceiro ponto é que Deus avalia os resultados da missão de forma diferente de nós. Existem 3 passagens em Atos, deixa eu ir direto para as passagens aqui. Em Atos capítulo 19, versículo 10, Paulo diz que em toda a província da Ásia o evangelho já havia sido pregado. Em Romanos capítulo 15, versículo 19, ele diz que desde Jerusalém até o Ilírico, até a Iugoslávia, o evangelho já havia sido pregado. Em Colossenses capítulo 1, ele diz que no mundo todo o evangelho já havia sido pregado. Claro que essas expressões não devem ser interpretadas com precisão matemática. O que significa que Deus tem uma forma diferente de medir o sucesso do evangelho. A missão da igreja. Nós muitas vezes nos concentramos em números, em resultados, mas a noção divina de sucesso é diferente da nossa.
as estatísticas não estão do nosso lado. A população do mundo cresce a uma taxa de 1,1% a cada ano, ou 83 milhões de pessoas cada ano, e a igreja mal tem 20 milhões. Deveríamos ser mais humildes com números, mais humildes. O sucesso da igreja, o sucesso da missão, não depende de números, depende daquilo que Deus faz e tem feito. Quanto a nós, é um privilégio participar da missão. Então, irmãos, deixa eu concluir agora. Ir para esse outro slide aqui. As profecias de tempo. Alguém pode pensar, tá, então por esse raciocínio nós vamos ficar outros 2000 anos aqui. Não, irmãos. Porque além disto, Deus deu alguns marcadores no tempo, algumas profecias de tempo para nos dizer em que momento da história nós estamos. São as chamadas profecias apocalípticas de Daniel e Apocalipse, profecias específicas de tempo. E por essas profecias nós sabemos que já estamos no tempo do fim. Não há a mínima chance de ficarmos outros 2000 anos, irmãos. Não há a mínima chance. O tempo está bastante breve. E Deus, na sua onisciência, na sua soberania, tem um dia determinado. A Bíblia diz, quando tudo isto, toda a história, será completada. Portanto, irmãos, concluindo, ambos os conceitos, a breve volta de Jesus e a missão da igreja, são bíblicos. E foi o próprio Jesus quem os deixou. Existe uma certa tensão entre eles, parece que não se harmonizam muito bem, mas é nessa tensão, ou no equilíbrio dessa tensão, que reside a saúde e a operacionalidade da igreja. Sabem por quê? Porque sem a missão, a brevidade produziria o quê? Fanatismo e inatividade. É o que esses grupos fazem. Eles se esquecem da missão e vão para o meio do mato esperar a volta de Jesus. Então, sem a missão, o conceito de que Jesus está voltando logo produziria fanatismo e inatividade. E é isso que nós encontramos, infelizmente, da parte de muitos adventistas. E sem a brevidade, a única motivação para a missão da igreja desaparece. Portanto, devemos continuar a crer que o fim está próximo, mas também devemos continuar engajados na missão. O papel da igreja não é muito diferente daquele que foi dado ao antigo Israel. Existe a revelação do reino deve continuar por nosso intermédio. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, ela está na lição, não me lembro em qual dia, lá talvez na lição de número 2 ou 3. Mas é uma frase que diz assim, devemos estar prontos como se Jesus fosse voltar hoje, mas continuar trabalhando como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. É na tensão destas duas coisas que reside a saúde da igreja. Sem a crença na breve volta, a missão perde sua motivação. Sem a missão, a breve volta produziria fanatismo. Deus sabe que é no equilíbrio destas duas coisas que reside a sua e a minha saúde espiritual. Prontos como se ele fosse voltar hoje, mas continuar testemunhando dele, como se ele fosse levar 100 anos para voltar. Que Deus nos abençoe, irmãos. Meu desejo e oração. Amém. Agradecemos ao pastor por essa mensagem tão importante. Nós hoje temos o nosso almoço junto a Panelas, vocês estão convidados a participarem também. No próximo sábado vamos ter um almoço especial e o fim de semana será um fim de semana fantástico, maravilhoso para toda a família.
E quando se fala família, não significa casado, solteiro, são todos. E foi anunciado que nós teremos 2 locais para vocês se inscreverem para as atividades do final de semana próximo. Lá atrás nós temos uma mesa com folhas para vocês se inscreverem. Marli, essa inscrição é para os seminários específicos? Então nós teremos vários seminários, idades diferentes, grupos diferentes, e nós gostaríamos que vocês aproveitassem esse final de semana. Nós teremos aqui a Marisa Wolff, pastor Bonfim, pastor Edson Schock e também a Leila Silva. Então vamos colocar de pé para a oração e queremos novamente agradecer a Deus pelo privilégio de podermos ter estado aqui para esses momentos de adoração. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos por aquilo que participamos hoje, ouvimos, mas, Senhor, que nós possamos também assimilar e ter no nosso coração, vindo de Ti, o desejo de fazermos parte desta missão, acreditando na breve volta de Jesus. Te louvamos pelo ministério, magistério do pastor Paroski, e por esses ensinos que estamos tendo durante esses 13 sábados ou 13 semanas, e que as bênçãos continuem sendo derramadas sobre cada um de nós. E aqui, ao sairmos, nós rogamos o Teu cuidado e a companhia dos Teus santos anjos. Também vamos participar dos alimentos, e nós rogamos a Tua bênção e agradecemos pela iniciativa de cada pessoa que tem interesse que esse evento ocorra. Dá-nos a Tua bênção, a Tua paz. Ficamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Impossible.